Glória a Deus. A paz e a graça, amados. Amém? Eu saúdo aos irmãos que estão em casa também com a graça e a paz do Senhor. Que o Senhor possa nos inundar com seu Espírito. Que Ele venha nos preencher, venhamos cada dia ter sede do manancial que é o Senhor. Glória a Deus. Quem é que não quer beber da água do Senhor? Rios de água viva, que brota do trono, que nos enche, que nos preenche. Essa é o manancial de água que nos dá, tira a nossa sede espiritual e nos transporta para a vida eterna. Amém? Amados, por gentileza, abram a palavra de Deus em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Tão bom nós estarmos na presença do Senhor, amados, adorando o nome dEle. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para olhar a terra. E com certeza, neste momento, acho que Ele se inclina para ouvir os que estão clamando, para ouvir os que estão adorando Ele, que estão reverenciando o seu nome, adorando em espírito e em verdade. Porque Deus procura pessoas que o adorem assim desta forma, por fé e não por vista. Amém? Deus seja louvado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amados, antes? Que Papai do céu, que é a fonte inesgotável, a fonte insaciável para todo aquele que busca, que Ele possa nos preencher com sua palavra. Feche os teus olhos. Você que está em casa também possa estar fechando os teus olhos e busca o Senhor para que Deus possa falar contigo através da palavra. Grande Deus e Pai que está nos céus, Pai, mais uma vez nós entramos em Tua presença em oração. Te louvamos, te bendizemos pela Tua excelência, pela Tua grandeza. Obrigado porque nós somos pequenos e o Senhor é um Deus grande, Pai. E o Senhor é um Deus grande que cabe no nosso coração, vindo assim nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor por este momento de estarmos aqui na Tua presença, pela igreja que está aqui te adorando, reverenciando o Teu nome, bendizendo ao Senhor que é o único Deus vivo, santo, e não há outro. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos resgatou, nos tirou do lamaçal de pecado e nos trouxe para a luz que é Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos pelos teus feitos em nossas vidas. Obrigado por tuas misericórdias, por tua bondade, porque nós não merecemos nada do Senhor, mas nós te agradecemos porque a tua graça nos alcançou. Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua palavra que nós vamos ler. Obrigado porque teu Espírito Santo, ele invade os corações, invade as mentes para falar. A tua palavra é o próprio Senhor falando conosco. Te pedimos, Pai querido, nós te pedimos neste momento que o Senhor repreende todo roubador de semente. Pai, que a tua palavra possa germinar na nossa mente, no nosso coração, e possamos frutificar para a glória do teu nome. Deus, te pedimos mais uma vez, nos ensina através da tua palavra e te dizemos, nós somos dependentes do Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra e abençoa os que estão ouvindo em casa. Que eles possam, Santo Deus, assimilar o que o Senhor tem para cada um neste momento. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, amados, capítulo 5, versículo 14. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O 14 diz assim, ó, vamos ler do versículo 14 até o versículo 20. E que diz assim o 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também
tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós resgatasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Deus assim aplica a sua palavra nos nossos corações, e a gente vê assim o apóstolo Paulo descrevendo aos Coríntios a igreja, e nós observamos que ele vem falar sobre reconciliação. E quando se fala em reconciliação, é tão bom, né? Há um afago no nosso coração de alegria, algo que estava quebrado, algo que foi partido, algo que foi afastado por algo, e se aproximou. O que estava quebrado se aproximou. Aí nós vemos o que? Relacionamento pai e filho, marido e esposa, amigos. É tanto que a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E aí nós vemos que quando se quebra um relacionamento e quando ele é reconstruído, é um bálsamo que vem sobre nós. É como a Bíblia diz que a falta de perdão, ela seca os ossos da pessoa. Seca. Então a pessoa vai se corroendo por dentro quando não existe isso. E eu analisando esse texto, eu pude observar assim que, imaginemos e os irmãos podem até imaginar também, Deus, na sua essência, em ter criado o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, o homem desobedeceu. O homem se afastou. E hoje nós somos alegres por saber que Cristo morreu na cruz por nós. Se tornou maldito por mim e por você. Tudo isso para o Senhor nos reconciliar com Ele. Algo que foi quebrado. Porque Deus criou o homem para viver eternamente. Nós vimos a conversa que Abraão teve com os anjos, quando Ló estava em uma cidade que estava totalmente em pecado. E o Abraão conversando com Deus, perguntando, Senhor, se tiver 50, o Senhor destrói? Deus disse, de forma nenhuma. Se tiver 45, não. 40, 30, 10, não. E se fosse até 1, Deus ia dizer, não destruirei aquela cidade por amor que eu tenho àquela vida. Porque me pertence. Isso chama-se reconciliação. Deus quer se reconciliar com a humanidade que estava e está em pecado, está longe de Deus. Feliz é aquele que já tem um Senhor, que já faz parte da família de Cristo, já está reconciliado, já está justificado. Isso chama-se feliz. Realmente é uma pessoa alegre, é uma pessoa que é jubiloso diante do Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo disse, que a paz que nós temos com esta reconciliação é uma paz que o mundo não tem. É uma paz que o crente vai saber. Que o Espírito de Deus ele vem testificar com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Essa é uma das porções que o Senhor dá para nós, na reconciliação que Deus faz com os seus, quando ele reconhece que é um pecador. Não é verdade? Por que essa reconciliação? Nós vimos no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26, mais ou menos, se eu não me engano, nós vimos que o apóstolo Paulo estava descrevendo 2 assuntos. E o primeiro assunto, que é de Gálatas, capítulo 5, que vai do 16 até o versículo 21, ele vem descrever que é 15 atitudes da obra da carne. É que vem entranhado no ser humano que precisa ser tirado pela vontade do Senhor. E pela nossa vontade, que a vontade do Senhor é nos limpar, nos purificar. Mas precisamos dar lugar. Essa reconciliação nós temos que dar um passo.
E nós vemos que lá em Gálatas, o versículo 16 em diante, ele vem falar que a respeito da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da porfia, da contenda, do ciúme, da heresia, obras da carne que nos faz nos afastar do Senhor. E o Senhor quer reconciliar. Uma reconciliação de pai para filho. De Deus para adorador. Isso é lindo. E o apóstolo Paulo aqui ele vem descrever esta obra de reconciliação de Deus. E aí a gente lê tanto a Bíblia que às vezes a gente esquece da sensibilidade, do amor que Deus tem para com todos nós. E aí nós vimos que, do outro texto de 22 até o 26, se não me engano até o 26, de Gálatas, capítulo 5, ele já vem descrevendo aquilo que Deus quer plantar dentro do nosso coração. Que é o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E ele diz que contra essas coisas não há lei. E a reconciliação que Deus quer dar para cada um de nós está de pé. O Senhor não deu as costas para seu povo, para a sua humanidade de forma nenhuma. Ele está de braços abertos esperando cada pessoa. Cada ser humano da face da terra, Deus está para fazer essa reconciliação outra vez. E quando se fala em reconciliação, nós vimos que o apóstolo Paulo, nesse texto mesmo, no versículo 17, ele disse o quê? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo diante de Deus. O versículo 17, se for observar, ele é bem claro. Mas isso é o plano de reconciliação que Deus tem para o ser humano, mostrando que o ser humano, quando ele é reconciliado com Deus, ele se torna uma nova criatura. Glória a Deus por isso. Deus não leva em tempo o que o homem fez no passado. Não leva o tempo da ignorância do ser humano, mas quer que todos os homens, em todos os lugares, se convertam e se arrependam ao Senhor, para que venha o tempo de refrigério na presença dele. Amém, amados? E nós vemos que o Senhor ele tem um olhar diferente para aqueles que vêm a ele. Então a igreja do Senhor é a igreja que tem uns olhos diferentes diante de Deus. É um povo que está reconciliado, porque aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. Romanos diz que não há um justo, nem sequer um na face da terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O único que teve poder, autoridade para abrir os lábios e dizer: quem me convence de pecado? Foi o nosso mestre Jesus Cristo. Ele perante uma grande multidão, judeus, fariseus, escribas, e ele perguntou: quem de vós me convence de pecado? O único santo, puro, imaculado foi Jesus. Por isso que João observou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim podemos confiar, esse sim nós podemos nos deleitar diante dele, aceitar o sacrifício, porque através do sacrifício nós somos salvos, justificados e reconciliados com ele. O que foi quebrado um dia volta a ter comunhão de novo. E com essa comunhão, amados, nós aprendemos que quando o Senhor nos chama para uma comunhão, para uma reconciliação, existem assuntos em nossas vidas que o Senhor nos dá diretrizes para viver. Conduz as nossas vidas. Assim é que, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criatura. Por quê? O versículo 15 diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Dá para entender? Eu vou ler de novo. Quem está em casa, preste atenção, que o apóstolo Paulo está sendo bem claro. O versículo 15. Ele morreu. Quem foi que morreu? Jesus Cristo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele
que por ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus. A vida nossa hoje, depois de reconciliado, nós temos uma vida agora que é para aquele que ressuscitou, que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele não está morto. Nós temos um Deus que está bem vivo. Jesus hoje ele é o advogado da sua igreja. Ele intercede perante Deus. Deus é um justo juiz. Jesus está intercedendo por nós, pela humanidade. Nós não sabemos mais no mundo espiritual. Esse Covid que está aí, muitas vezes, é por misericórdia, para que o homem venha se dobrar diante de Deus e reconhecer que Deus é Senhor. Que nós somos dependentes, que a humanidade é dependente dele. Os planos de Deus ninguém sabe. Quem traça é ele e nós estamos aqui vivendo. Nem eu, nem você sabe o dia que nós vamos viver aqui na terra. Mas Deus sabe. E depois que nós partimos daqui, a Bíblia diz o quê? Que depois da morte se segue o juízo. O espírito volta para Deus. A carne vai à destruição, mas o espírito vai prestar conta a Deus. E é interessante quando o apóstolo Paulo ele vem descrever que nós que estamos vivos, não temos que viver mais para nós. É o que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas. Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo onde? É na fé do Filho de Deus. Que aqui está bem claro. Que ressuscitou por nós. Está dando para entender? O 16 ele fala assim, ó. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. E qual é o modo que vamos conhecer agora? Somos matéria. Enquanto estamos aqui, somos carne. Mas alguém que se converteu a Cristo, alguém que está reconciliado com o Senhor, no versículo 17 que ele fala o quê? Que nós somos uma nova criatura. Os olhos do Senhor para a sua igreja é diferente. Nós somos uma nova criatura. Assim é. Olha como é o novo olhar do crente. Um passa pelo outro, dá uma saudação. Saudação de bênção. Saudação de paz. Uma saudação espiritual. Que começou na igreja primitiva. Ou começou até com o próprio Jesus Cristo. Ressurreto. Ele chega numa casa. Tomé estava com dúvida se Jesus tinha ressuscitado. Ele chega para Tomé e fala: a paz seja convosco. Para os discípulos que estavam ali, a paz, ou seja, uma saudação de paz. A paz tem que reinar no nosso coração. Quem é uma nova criatura tem paz. Não teme o mundo, não teme o Covid, não teme o sistema atual, porque quem rege é Deus. Por mais que o mundo esteja em tribulação, Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Quem manda e quem rege é Ele. E nós temos o poderoso, nós temos o Senhor, que é o dono da vida. Na verdade, amados, nós não tememos, nós cremos na palavra do Senhor. E ele mostra o quê? O versículo 17. Assim que, olha, é assim que, tem uma vírgula. Porque se você está em Cristo, diante de Deus, no dia do julgamento, é diferente. Quando eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura a partir daquele momento. Dali para trás não me interessa mais. É como Deus dissesse assim, ó, pega uma bandeira e fica lá, no meio do mar, onde levou todos os nossos pecados, e jogou uma pedra e afundou, e botou uma bandeira em si. Nunca mais pesca. Não vem mais. Porque nós confessamos, reconhecemos que Ele é nosso Salvador, e a Bíblia diz que Ele não nos olha mais como pecadores, mas como pessoa justificada, salva, lavada e remida pelo sangue de Cristo. O sangue purificador. Essa reconciliação que Ele nos dá. Assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Uma nova visão, novo entendimento, uma nova caminhada. Amém, amados? E Ele tem nos dado umas diretrizes do que temos que fazer. E diante da nova visão que o Senhor tem para conosco, uma nova criatura que somos, uma nova modo de viver, uma nova vida que temos agora com Cristo, Ele envia seu Espírito para nos guiar. E Ele vem nos orientar, tanto
a nosso relacionamento com Deus, porque muitos de nós não tínhamos relacionamento com Deus. Passamos a ter quando conhecemos o Senhor como nosso Salvador. Não é verdade? E aí ele quer que tenhamos um novo relacionamento com Ele. E é mediante seu Espírito Santo que Ele quer que tenhamos. No livro de Efésios, capítulo 3, capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, ó, em que, o 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha que bênção. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha a comunhão que Deus tem. A Bíblia fala que Deus é trindade. É Pai, é Filho e é o Espírito Santo. É Ele que está conosco, nos envolvendo, nos ajudando a caminhar neste mundo difícil. É como a irmã orou, irmã Gil. Não tem nada de bom em nós. Tudo é do Senhor. Se nós estamos aqui em oração, estamos aqui em comunhão, em adoração, é porque Deus que permite. Ele que nos ergue do muturo e nos coloca como adorador. Nos tira das trevas e nos coloca na luz. Para adorar Ele, que só Ele é merecedor. Ele, além de salvar, Ele cuida de cada um de nós. O Espírito Santo que Ele enviou, Ele envia para nos proteger, nos guardar, ser nosso guia, ser o nosso consolador, o nosso ajudador. E esse relacionamento com Deus, amados, Ele próprio providencia. Ele envia o seu Espírito Santo para que a gente venha entender e compreender as coisas dEle. Porque muitos de nós não entendemos. Mas a Bíblia diz que se a gente buscar o Senhor e invocar, Ele vem e se revela para nós. Ele não está longe, Ele não está distante, Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele está bem próximo para aqueles que o adoram, para aqueles que buscam. E Ele diz que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele procura tais que o assim o adore. Não é diante de uma imagem, diante de um pau, de pedra, nem nada assim, adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele é Deus de espírito. Ele é Espírito. Ele quer que reverenciemos a Ele. E o Espírito Santo que Ele enviou é o Espírito Santo que vem arrebatar a sua igreja, que vem tirar da terra. Por isso que é a necessidade de termos essa comunhão com o Senhor. Então, quando nós nos relacionamos com Ele, Ele próprio providencia essa relação de intimidade. É tanto que a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mais do que uma espada de dois gumes. Ela entra na mente, ela tem condições de dividir as juntas e médulas do homem, repartir o homem no meio para que o homem venha compreender que Deus é Senhor. Ele vem devagarzinho e fala com sua criatura, porque Ele quer que sua criatura volte de novo para ter um relacionamento com Ele. Não se quebre, não olhar para trás. Está difícil? O Senhor vai ajeitar. Ele fala para a gente deixar nossas queixas, ansiedades, tudo diante dele, porque Ele tem cuidado de nós. E muitas vezes nossos olhos materiais não enxergam. Quem cuida é Ele, quem providencia é Ele. Quem dá o pão é Ele. Quem dá o fôlego de vida é Ele. Ele falou lá em Mateus aos discípulos que estavam muito preocupados. Quando Ele falou isso, é porque muitos discípulos ficavam preocupados. E Ele disse, não esteja ansioso por nada. Nem por vestes, nem por comida, nem por bebida. Porque vosso Pai Celestial sabe de todas as coisas. É nós que somos muito afligidos, irmão. Nós que corremos, ficamos preocupados. Mas Deus pede para a gente que tenha calma. Descanse no Senhor. O Espírito Santo dele, Ele quer nos guiar para nos controlar nossas vidas. Porque nós somos falhos, somos pecadores, mas Ele quer nos consertar cada dia. Ansiedade não convém, não pertence ao Senhor. Ele diz aí, deixa a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Ele tem zelo. E diante desse relacionamento que nós temos com Deus, Ele quer que aumente cada dia. Porém, o relacionamento que temos aqui não é só com Deus. Não é verdade? Se a gente for observar, temos também nosso relacionamento com a família.
que continua. Quando nós nos convertemos, quando temos essa reconciliação com o Senhor, o primeiro relacionamento que ele quer que tenhamos é com Ele. Por isso que os discípulos perguntaram, Senhor, qual é o maior e grande mandamento da lei? Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas. Não é verdade? Em primeiro lugar, Deus não pode ser segundo lugar, no lugar de minha família, do trabalho, marido, esposa, amizade, jogo, seja o que for. Deus em primeiro lugar, porque vamos prestar conta a Ele. Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E além desse relacionamento, temos relacionamento com a família. Não muda. Não muda de forma nenhuma. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, o Senhor dando algumas instruções, orientações à sua igreja, aos discípulos em si, e orientação para nós. Porque a gente acha que os conselhos que o Senhor não nos deu aos seus discípulos não servia para nós? Serve. É conselhos eternos. E no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 37, ele diz assim, ó, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar sua cruz e não segue-me após mim, não é digno de mim. E aí ele continua, mas ele fala a respeito da família. Não muda não, irmãos. Mas isso acontece porque, muitas vezes, o ser humano, como o apóstolo Paulo disse, está como escama nos olhos e não estão enxergando a glória de Deus. Não entende, muitas vezes, uma reconciliação que nós fazemos com Deus. Se torna inimigo, se torna insensíveis, porque hoje é uma nova criatura, depois que ele se converte. O apóstolo Paulo falou o quê? Assim é, que se alguém está em Cristo, aos olhos de Deus, ele é o quê? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No espiritual, nós somos uma nova criatura, mas estamos vivendo aqui neste mundo também. E nossos familiares, muitas vezes, não vão compreender isso. Até que venha o conhecimento do Evangelho, a luz de Cristo rale, brilhe no coração, na mente. Muitos não vão entender, não vão compreender. E o Senhor diz que muitas vezes o inimigo será pessoas da própria casa, que não compreende. Mas buscar Deus é ruim? Não. Buscar Deus vai engrandecer a pessoa, vai melhorar a sua vida diante espiritual, material, porque a pessoa vai ter um caminho reto diante do Senhor. Antes, o apóstolo Paulo disse, se furtava, não furte mais. Se mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. E aí, vai tendo aquela sequência que, se a gente for para o livro de Gálatas, o qual eu citei no início, Gálatas capítulo 5, versículo do 16 ao 22, aí ele vai falar uma série de coisas que o cristão não tem mais. Porque quem vai reger a vida dele é o fruto do Espírito. O Espírito Santo de Deus vai guiar na vida dele, que ele vai ter o quê? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas nós vamos enfrentar no mundo que estamos vivendo. O Senhor foi bem claro. Além do relacionamento com Ele que temos que ter, nós estamos vivendo neste mundo também. E é um mundo que nós temos que pedir sabedoria a Deus. E Deus, mediante seu Espírito, Ele vai nos dar. Mas Ele diz o quê? Perseverai até o fim, sereis salvos. Não que a gente venha ter inimizade no lar, mas que é melhor a gente se inclinar diante de Deus do que se inclinar diante de um familiar que não quer nada com o Senhor. Buscar Deus não é mal nenhum, mas é falta de compreensão, falta de sensibilidade de entender um pouco do que a Bíblia fala. Basta a pessoa procurar examinar a palavra, como Jesus disse em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Se examinar, com certeza, a luz vai raiar. E o Senhor, como Ele diz em sua palavra, todo aquele que vem a mim
de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não rejeita nenhum dos seus. E esse relacionamento com Deus continua. O relacionamento com a família também continua. A família não vai acabar. A família é uma instituição de Deus. É um legado do Senhor. É um local onde Deus habita, onde Ele quer trazer paz e harmonia. Mas quem que procura inimizade? O inimigo de nossas vidas, que vem trazer contendas, intrigas, pelejas, dissensões. Sem que, sem para quê? Sabe porque a pessoa decidiu a servir ao Senhor, a se reconciliar com Deus, porque todos nós somos pecadores, e para um pecador precisa de um Salvador, que é Cristo. E muitas vezes nossos familiares não querem. Mas Jesus é bem claro em sua palavra, que ele diz que aquele que largar amor de pai, amor de mãe, amor de filho, por amor a mim, receberá 100 vezes mais essa terra. Com certeza Deus vai agir, porque a nossa fé está no Senhor. Então nós temos um relacionamento com Deus, com a família, e aí também existe um relacionamento que nós não fugimos. Que, infelizmente, período de pandemia, é muita gente olhando para trás, porque tem um relacionamento com Deus, relacionamento com a família, e também tem um relacionamento com a igreja local. A igreja local chama instituição Corpo de Cristo. É fato. Se eu me afasto do corpo de Cristo, eu estou me afastando de Cristo, que é a cabeça. É lógico, amados. Nenhum dos irmãos que estão aqui e dos que estão em casa não pode se deslocar para local nenhum e deixar um pedaço de seu corpo em casa. Não é verdade? Porque se você for, quem vai guiar seu corpo é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. E o corpo tem que estar onde o corpo está. Quem formou a família foi Deus. Quem formou a igreja foi Deus. É aqui onde nós adoramos o Senhor, reverenciamos e reconhecemos Ele como Senhor de nossas vidas. É aqui que nós enchemos nossa botija de novo. O óleo para encher de novo. Para no dia que o Senhor chamar sua noiva, a gente ter óleo suficiente para ser arrebatado. Não ser como as nécias, as loucas. Mas quando o Senhor vir buscar a sua igreja, quando a trombeta tocar, felizmente, vai acontecer o que aconteceu no livro de Mateus, capítulo 7, quando Jesus diz assim, ó, no dia do juízo, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos línguas, em teu nome fazemos e fazemos, Senhor, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o que o Senhor diz em sua palavra. Então, nós somos salvo, resgatado, remido pelo sangue de Cristo, para termos relacionamento aqui no mundo. Com Deus, em primeiro lugar, não deve faltar. Nossa família, que é um ambiente onde Deus restituiu, constituiu como uma herança dele. Quem colocou a família na terra foi o Senhor. É um legado dele que ele não deixa acabar. Aí vem um relacionamento com a igreja. Estou dizendo aqui. E eu falei que muitos têm desviado, muitos têm olhado para trás. E a Bíblia diz que aquele que olha para trás, põe a mão no arado e olha para trás, Jesus diz que ele não é digno do reino dele. Então, como hoje nosso Senhor está como o nosso advogado, corramos ao tempo da graça. Corramos em tempo de misericórdia. É tempo de nós nos fortalecer diante do Senhor. Estar junto com a igreja como um corpo. Eu quero ser a unha do pé, mas eu quero ser o corpo. Amém, amados? Então, quando a gente é do corpo, nós temos Cristo que rege, Cristo é a cabeça, e a igreja aqui é uma partícula do corpo de Cristo na terra. A igreja reunida é uma partícula do corpo de Cristo na terra. Mas quando eu estou fora, é como se fala uma ilustração que o irmão deu, que um irmão certa vez falou, que eu nunca esqueci isso. A pessoa, o ser humano, quando ele se converte com Cristo, ele é como um bichinho pequeno nas mãos de Deus. Mas para que ele esteja nas mãos de Deus, ele tem que estar morto. Morto para o mundo e vivo para o Senhor. Mas é interessante que a mão de Deus está aqui. E nós somos tão pequenininhos, vamos estar na mão de Deus. Quando nós estamos mortos para o mundo, nós estamos com Deus, estamos guardados, protegidos. Mas quando
a nossa matéria quer viver, amados, nós vamos andar e vamos cair da mão de Deus. Vamos quebrar a cara. Mas quando nós estamos mortos para a nossa natureza, conforme o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo pela fé do Filho de Deus. Aí sim, lembre, vale a pena a gente estar morto, mas nas mãos do Senhor. Morto para o mundo, mas vivo para o Senhor. E quando nós estamos vivos para a nossa natureza, nós vamos cair das mãos de Deus e vamos quebrar a cara. Mas o Senhor diz assim que o cair é do homem, mas o levantar é dele. Corra! Corra que o Senhor quer te levantar. Não fica prostrado, não. Não sabemos nem o dia nem a hora em que Cristo vai voltar. Eu estava pensando isso no início do culto. No início do culto. Se a gente soubesse o completo, as revelações que Deus tem para nós, por exemplo, se a gente soubesse que Cristo vai ter o julgamento, a trombeta vai tocar tal dia, ai, irmão. Quem é besta de ficar no mundo? É desviado, é capenga, todo mundo quer o Senhor, porque sabe que o julgamento vai vir. Mas como o Senhor sabe que o julgamento pertence a Deus, o dia e a hora é Deus é quem sabe, Jesus não ousou nem falar, porque se falasse, o ser humano estava agitado no mundo, se falasse que fosse no dia de hoje, ai, irmãos, não tinha distanciamento, não tinha nada disso, até um bolo de gente, porque o homem, muitos estão querendo fugir, sabe de quê? Fugir do inferno. Mas não quer vir adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que merece a honra e a glória para todo sempre, aquele que os anjos se prostram, se dobram e diz, santo, santo, santo é o Senhor. Nós somos criados para louvor da glória dele, amados. Nós viemos aqui não por causa do inferno, porque Jesus disse lá em João 5:24, que nós não vamos entrar em condenação. Ele disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, ele tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. A nossa alegria é vir adorar porque o Senhor é Deus de nossas vidas. Ele é merecedor, ele me resgatou, ele morreu na cruz por nós. O lugar que era dele, ele tomou e disse, eu vou morrer por ele. É o que diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna começa aqui, com esses relacionamentos que estamos tendo com Deus, com a nossa família. Vamos ter paciência com a nossa família, vamos orar. Deus conduz todas as coisas, não briga não. A Bíblia diz que a nossa peleja não é nossa, é Deus. Não é verdade? Descansa também em tudo. Seja em tudo, desemprego, seja enfermidade, vamos estar na brecha buscando o Senhor, em primeiro lugar, que todas as coisas o Senhor providencia. Deus providencia. Muitos de nós que ficamos, às vezes, ansiosos, tristes por isso e por aquilo, mas vamos seguir por causa do horário, está avançando ali. Então, nós vemos que é Deus, a família e igreja, e também tem outro. Já 9 horas, mas amém. Amém. Eu vou falar rapidinho aqui, para não ficar sem concluir aqui. O outro relacionamento que temos aqui, quando nós nos reconciliamos, quando o Senhor vem nos lavar, é com o mundo, irmãos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Não é verdade? Estamos vivendo aqui no mundo como qualquer cidadão brasileiro. Como qualquer cidadão, estamos aqui neste mundo. E a Bíblia diz que iremos prestar conta de tudo que temos feito aqui. E o mais interessante é que lá em Eclesiastes diz que o sol brilha para todos. Deus é um Deus bondoso, misericordioso, que ele faz o sol brilhar para o justo e para os injustos. 1 Pedro diz que os olhos do Senhor estão atentos ao justo, ao fiel da terra, aos que se inclinam para ele. O relacionamento com Deus, com a família cristã e com o mundo. O relacionamento com o mundo ele é bem delicado. Que Jesus disse que, o apóstolo Paulo falou que o mundo jaz do maligno. No mundo não tem nada de bom para o crente. Nós estamos vivendo aqui de passagem.
Tudo que o mundo oferece é oba-oba, distanciamento de Deus. Existia um povo lá no Egito, que eles queriam porque queriam voltar para o Egito, porque no Egito tinham cominho, tinha algumas coisas que eles estavam acostumados a comer. E o Senhor trazendo ele para a liberdade, para uma libertação, para poder restituir, comer do bom e do melhor, mas eles estavam querendo olhar para o Egito. Então o mundo é perigoso. Nós estamos aqui, mas não somos do mundo. Não somos do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: E os vivo e vos vivifico, estando vós mortos em ofensas e pecado, e em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe um mundo aí. Mas quando nós somos justificados, Deus quer nos resgatar e tirar dessa prisão satânica. Dos que querem andar com o príncipe deste mundo, com o filho da desobediência. Então vamos cada dia, irmãos, nos apegar com o Senhor e ser grato porque o Senhor ele nos resgatou e nos deu uma vida para viver em abundância. Amém? Ele diz que no mundo tereis aflição. Mas ele falou o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que o Senhor vai nos dar graça para vencermos também. Amém? Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus, que a sua palavra possa ter nos enriquecido, possa ter falado conosco, para que a gente possa estar estar de pé diante do trono de Deus. Amém?